Quem vai explicar isso para a gente, o que significa, é o professor Silvio Paixão, professor de Economia da FIPE-CAFE, gentilmente conosco. Silvio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, é um prazer, Heródoto. Silvio, qual é a diferença entre esse financiamento que a Caixa anunciou hoje, o presidente falou agora à tarde, entre aquele que já existia antes? Os que existiam antes, de uma forma bastante objetiva, eles ficavam vinculados a um tipo de correção da prestação, seja pela TR, seja pelo IPCA. A TR, basicamente, nos últimos 2 anos, está ficando com valor zero, e o IPCA hoje ele está muito baixo, mas a propensão sempre não é de cair, é de subir. Então, eu entendo que quando você tem a possibilidade de tomar um empréstimo onde a taxa de juros está determinada, como essa que está aí de taxa fixa, e você tem a possibilidade de saber o quanto que você vai pagar por mês durante todo o período do empréstimo, seja ele de 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu acho que é uma notícia muito salutar. Ou seja, as pessoas podem se programar, podem entender como é que vai funcionar o seu orçamento e até prova em contrário, como elas pegam esses empréstimos quando elas são bem moças, ao longo do período da vida ela sabe que vai ter a possibilidade de ter uma remuneração salarial maior por conta de melhor preparo, mais experiência, subida na carreira, e ela vai ter uma maior capacidade de pagamento e pode até fazer uma liquidação antecipada do empréstimo se assim lhe convier. Silvio, então, por exemplo, financiamento de casa própria é coisa para 10 anos, 15 anos, 20 anos, não é isso? Isso, eu exatamente. posso ter segurança que assinando um contrato como esse, eu vou pagar a mesma prestação até o final? Sim, senhor. É isso que está definido no contrato e é dessa forma que vai funcionar. Todas as vezes que a gente vê essa possibilidade, a gente procura entender nos mercados mais maduros, como o americano, que tem financiamento imobiliário a taxas fixas por prazos longos, né? O que significa isso na prática? Significa que as pessoas elas transferem o risco de flutuação de taxa para a instituição financeira, que é um profissional do mercado financeiro, que está preparada para isso, ela corre o risco de flutuação de taxa. Não eu que sou o devedor, o mutuário desse contrato, tenho que correr o risco, mesmo porque o meu salário não flutua conforme flutua a inflação, muito pelo contrário, hoje em dia a gente está vendo que o salário fica fixo e a inflação continua correndo. Agora, Silvio, hoje a inflação está baixa, está 3 e pouco, 3,26, 3,40. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas suponha que depois de 5 anos, 6 anos, a inflação vai para 10%. Quem é que vai arcar com esse prejuízo aí? Certamente não é a pessoa que levantou esse contrato. Quem vai arcar com esse prejuízo vai ser a instituição financeira que financiar pré-fixado, porque provavelmente os custos de captação dela vão aumentar. Então, quem vai arcar com essa, vamos dizer assim, reviravolta do mercado contra é a instituição financeira, que nesse caso seria a Caixa Econômica Federal, partindo do pressuposto que a inflação vai subir, consequentemente os custos financeiros, as taxas de juros também subirão na eventualidade dessa hipótese. Silvio, na sua opinião, é um bom negócio ou não é um bom negócio? Eu diria que para a atual conjuntura, devido ao histórico do Brasil, é um excelente negócio. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai financiar um imóvel e você está comprando esse imóvel por R$100 mil. A Caixa Econômica Federal financia 80% dele. Eu fiz uma simulação para cerca de 18 anos. A pessoa começa pagando praticamente R$1.000 por mês e termina pagando 787. A diferença entre os R$1.000 do início e os 787 é o seguro que você paga por conta do financiamento, que cobre o evento de falecimento do devedor. Então, ao longo do contrato inteiro, se não tivesse o seguro, a pessoa ia pagar um valor fixo de R$787. Fiz essa simulação no site da Caixa. Eu entendo que comprar um imóvel com um valor fixo
e a gente pode multiplicar essas características por 3, hoje em dia vai ficar muito próximo do aluguel, eu diria que vai ficar muito próximo do aluguel, e que a pessoa pode usar o fundo de garantia para fazer amortizações, se eventualmente ela tiver aquelas participações de resultados PLRs da vida, ela pode fazer amortizações extraordinárias. Se ela for uma pessoa extremamente comedida e organizada, ela não vai pagar esse empréstimo em 18 anos, ela pode pagar esse empréstimo com um prazo bem inferior, eu diria por volta de 10 anos. Perfeitamente. Silvio, muito obrigado pela gentileza, pela clareza da explicação mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Professor Silvio Paixão, professor de Economia da FIPE-CAFE.